O inventor afirmou ter construído uma máquina térmica cujo desempenho atinge 90% daquele de uma máquina térmica de Carnot. Então, o rendimento da máquina do inventor é 90% do rendimento de uma máquina de Carnot. Sua máquina que trabalha entre as temperaturas de 27 e 327 graus, então a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius e a temperatura da fonte quente é 327 graus Celsius. Recebe durante certo período 1,2 calorias. Então, a quantidade de calor recebida, né, é 1,2 vezes 10 a quarta calorias. E ela fornece, então, a quantidade de calor fornecida, simultaneamente um trabalho, não, então é um trabalho, né? Então não é uma quantidade de calor, é um trabalho, de 10 a quarta joules. A afirmação do inventor é verdadeira? Justifique, né? Sabendo que uma caloria é 4,186 joules, né? Então o que a gente vai fazer? Qual a nossa estratégia aqui? A gente vai tentar calcular o rendimento da máquina de Carnot, trabalhando sobre essas temperaturas. Vamos calcular 90% desse rendimento, e aí a gente vai ter o rendimento da máquina do sujeito, né? E aí vamos verificar se o rendimento que está tendo com essas informações aqui é equivalente ao rendimento que a gente está calculando, né? Essa vai ser a nossa estratégia de solução. Então vamos calcular primeiro o rendimento da máquina de Carnot. 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que isso tem que estar em Kelvin, né? Então aqui eu tenho 273, né, mais 27. Aqui eu tenho 300 Kelvin. E aqui eu tenho 600 Kelvin. Então o rendimento da máquina de Carnot sobre essas temperaturas será 0,5 ou 50%. Então esse é o rendimento da máquina de Carnot. Só que o rendimento da máquina do indivíduo, né, que ele projetou, é 90% desse rendimento, né? Então 90% de 0,5 vai dar 0,45. Então esse é o rendimento da máquina do sujeito, né, 45%, né, do inventor. Agora vamos ver se com essas informações aqui a gente obtém o número 45, né? Vamos ver o que acontece. Então, vamos calcular aqui qual é o rendimento de uma máquina de Carnot com essas informações, né? Então, para isso, a gente tem que calcular o rendimento fazendo trabalho sobre a quantidade de calor recebida pela fonte quente, né? Então, lembrando aqui que isso aqui está em calorias, né? Deveria estar em joules. Então, vamos converter isso aqui para joules. Uma caloria são 4,18 joules. Então, basta a gente multiplicar então esse valor por 4,186, que a gente vai ter a conversão. Então, a gente tem aqui 5,02 vezes 10 a quarta joules, né? Então, essa é a quantidade de calor que ele recebe da fonte quente. Então, vamos calcular o rendimento da máquina de Carnot, trabalhando com essas informações aqui. Então, trabalha 10 a quarta. E a quantidade de calor recebida é 5,02 vezes 10 a quarta. Então, a gente pode simplificar aqui. Então, vai ficar 1 sobre 5, né? 5,02 vai dar 0,19, né? 0,199, ou seja, aproximadamente, né, 20%. Ou seja, a afirmação dele é falsa, né? Ele diz que fornece 45%, né, de rendimento da máquina térmica dele, quando na verdade a própria máquina de Carnot está fornecendo 20% de rendimento, né? Então 90% de 20% não dá 45%, né? Então é falsa a afirmação dele. Letra B. Se o trabalho útil da máquina térmica do item anterior fosse exercido sobre um êmbolo móvel de uma ampola contendo um gás ideal à pressão de 200 pascal, qual seria a variação de volume sofrida pelo gás se a transformação fosse isobárica? Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar muita informação. Então, vamos lá. O trabalho realizado por uma transformação isobárica pode ser calculado por PDV. O trabalho fornecido aqui nessa questão é 10 a quarta, a pressão é 200. ΔV, então, o que eu quero calcular é só fazer 10 a quarta sobre 2 vezes 10 ao quadrado.
Então eu tenho 1 sobre 2 dá 0,5 e 10 a quarta dividido por 10 a 2, eu posso fazer 4 menos 2, né? No expoente, que é uma divisão, né? Então aqui eu fico com 0,5 vezes 10, 4 menos 2 dá 2. Então aqui eu tenho 50 metros cúbicos de variação de volume. Beleza?